Amigos da TV Mundi, estamos de volta com mais um Adoção. Doutora Luana Santucci, como é realizado a adoção entre irmãos? É um prazer, estar novamente aqui com a TV Mundi, informando, orientando a população sobre o tema de adoção. Hoje, como nós conversamos numa outra ocasião, tivemos alterações na lei de adoção, onde trazendo mais celeridade no processo de adoção aqui no Brasil. Existem algumas questões no processo de adoção, por exemplo, quando envolve irmãos, Quando existem irmãos nessas casas que nós chamamos de apoio, que são as instituições, abrigo, orfanato, é muito difícil que um juiz de direito ele aceite uma adoção apenas de um único irmão, tá? Até porque a função de todo o judiciário é sempre verificar o melhor para a criança. Então, através de um estudo psicológico que foi realizado com a colaboração de assistentes sociais, psicólogos, acabam concluindo que é muito mais seguro para a criança uma adoção em conjunto com seus irmãos do que separá-la da família. Por quê? A criança, a partir do momento que ela foi abandonada, porque na maioria dos casos acontece a questão do abandono, ela já experimenta na vida dela uma primeira rejeição, um primeiro rompimento do laço familiar. Então, o que acontece? No processo de adoção, se ela for retirada do lar, do laço com os irmãos, mais um rompimento acaba acontecendo na vida dela. Então, o que se tem é o quê? Que a adoção, quando existe irmãos, normalmente, salvo em casos excepcionais, a pessoa que tem interesse, ela tem que adotar não só uma criança, mas os irmãos, porque isso vai trazer muito mais segurança afetiva para a criança que está sendo adotada junto com seus irmãos. E como funciona o processo legislativo? A pessoa que está adotando, normalmente ela tem interesse numa única criança. E essa única criança, às vezes, vem acompanhada de uma família que tem irmãos, ou no mesmo orfanato, num abrigo, ou que esteja num outro abrigo, mas ela vem acompanhada algumas crianças de irmãos. Então, a intenção do adotante tem que ser não somente em relação àquela criança, mas também com os irmãos. Dificilmente o judiciário vai dar uma decisão de separação, de rompimento de vínculo de irmãos. Como funciona a adoção entre homoafetivos? A questão é assim, não existe adoção homoafetiva. A legislação não prevê adoção homoafetiva. A legislação da adoção, ela não fala que deve ser homem e mulher, casado, separado. Não, é todo aquele que tenha condições e tenha a intenção de adotar uma criança. Quando eu falo em condições, não é simplesmente condição financeira, mas condição emocional, psicológica, tendo um equilíbrio emocional. É isso que é verificado, tá? Então, assim, não existe essa questão adoção homoafetiva. Qualquer pessoa, estando dentro de quesitos previstos em lei, estando cadastrada no Cadastro Nacional, ela pode participar de um processo de adoção. O que se confunde é que existe hoje um projeto de lei que está tramitando sobre discriminação de homoafetivo, da questão de direitos igualitários numa união homoafetiva de uma união de héteros, que nada tem a ver com a questão da adoção. Por quê? Porque já no passado existiam pessoas homossexuais que tinham interesse de adotar. Mas uma coisa é a adoção, outra coisa é a questão de direitos homoafetivos,
de união homoafetiva que nada tem a ver com a questão de adoção. Conte a nós, da TV Mundi, uma experiência no processo da adoção. Como nós falamos sobre adoção com irmãos, nós tivemos um caso aqui no escritório, onde a nossa cliente, a vontade dela era ser mãe, independente de sexo, cor, raça, se tinha ou não irmãos. A minha cliente, ela não era cadastrada no Cadastro Nacional, mas ela ficou, como acontece, deslumbrada, apaixonada por uma criança, que pertencia a uma instituição, a um orfanato, onde ela ajudava, e ela quis participar do processo de adoção, da desconstituição do pátrio poder desta criança. Ocorre o quê? Que nesse interim, o cadastro agora nacional, ele não é mais local, mas sim estadual. Então, você se cadastrando hoje aqui em São Paulo, no fórum mais próximo da sua residência, esse cadastro, ele tem força em qualquer estado do Brasil, ok? Então, assim, o estado de Minas Gerais, as pessoas responsáveis pela questão de adoção, entraram em contato com essa nossa cliente, dizendo o seguinte, que existiam duas crianças que estavam desnutridas, estavam numa carvoraria e eram dois irmãos. Só que assim, ela não poderia adotar apenas um, tinha que ser os dois irmãos. Ela largou tudo, ela largou o trabalho e foi lá para o estado de Minas Gerais, numa cidadezinha no interiorzinho de Minas, e adotou as duas crianças. Obrigada por terem ficado conosco durante o programa Adoção, um exemplo de amor, e voltem a assistir-nos em breve. Obrigada. Tenha fé.